Olá pessoal, estamos mais uma vez no canal para gravar um livro sobre um livro que mudou a cabeça de Caetano Veloso, desse grande artista e pensador brasileiro. Que livro é esse? Do filósofo Losurdo, e tem como título A Contra-História do Liberalismo. É esse livro que, segundo Caetano, fez que ele mudasse a sua posição liberaloide. O que é que esse livro tem tão importante que alterou um pouco a rota do pensamento de Caetano Veloso e de tantas outras pessoas que se debruçam sobre ele? Bom, o livro ele tem como ponto central a caracterização do liberalismo como um regime que defende a liberdade apenas para parte da população mundial. Esse é o ponto central do texto, que mostra, a partir dos próprios liberais, como o liberalismo foi uma construção ideológica, filosófica e política que tenha como fim, fundamentalmente, discriminar as pessoas, seja pela raça, seja pela classe. É nesse sentido que o livro traz alguns elementos importantes, mas, sobretudo, ele permite que a gente perceba a conexão entre, por exemplo, George Washington, Thomas Jefferson, John Locke, John Stuart Mill, Madison e tantos outros liberais, Tocqueville, e uma conexão que tem como ponto central a forte defesa, nesses casos, da escravidão das pessoas negras. Então é perceber que o discurso liberal, propalado pela própria filosofia, era um discurso que tinha como ponto central a ideia do autogoverno, que a liberdade é a capacidade de se autogovernar, é a capacidade de legislar sobre si mesmo e de agir, portanto, de forma autônoma e individual. Essa mesma compreensão da liberdade ela foi circunscrita à Europa, uma vez que os outros povos não tinham condições de se autogovernarem e de agirem de modo próprio e autêntico, em correspondência com a sua suposta liberdade. Então a construção social do liberalismo é uma construção calcada na exclusão. Esse é o ponto do Losurdo. Ele pega uma frase, por exemplo, que é bastante reveladora de como pensavam os europeus. Vou ler aqui para vocês uma frase de Tocqueville, que está aqui no texto, que ele diz o seguinte. Isso é o Tocqueville falando, tá? A raça europeia recebeu do céu ou adquiriu com seus esforços uma superioridade tão incontestável sobre todas as outras raças que formam a grande família humana, que o homem colocado por nós, em virtude dos seus vícios e de sua ignorância, por exemplo, no último degrau da escala social, ainda é o primeiro diante dos selvagens. Em outras palavras, por pior que seja a pessoa branca europeia, ela é superior ao mais importante dos selvagens. Selvagem aqui compreende África, compreende a América, que é a nossa América aqui, o Brasil. Então, essa construção que o Tocqueville traz não é apenas isolada, não é um elemento contingente na história do liberalismo. O que o Losurdo vai mostrar é que os grandes pensadores liberais, como John Locke, eram pensadores que defendiam, de algum modo, a escravidão dos povos que eles consideravam selvagens. E aí um outro elemento importante que o livro destaca, como elemento comum entre Thomas Jefferson, por exemplo, George Washington e John Locke, é que todos eles tinham escravos ou eram acionistas de companhias de escravos. Então, o que a gente percebe a partir das colocações de Losurdo, que a construção social do liberalismo é uma construção radicalmente eurocêntrica e branca. É nesse sentido, portanto, que as revoluções supostamente liberais que ocorreram na história, elas não trouxeram consigo automaticamente a libertação das pessoas escravizadas. Então, o que o Domenico Losurdo vai mostrar é que, em paralelo a esse discurso da liberdade do autogoverno, tem uma construção social de que nem todas as pessoas têm a capacidade de autogoverno. Essas pessoas, obviamente, elas estão renegadas à África e à América. Então, a superioridade europeia, segundo todos esses pensadores, clara, evidente e límpida, ela garantia para a Europa o poder de arbitrar sobre as outras pessoas que eram tomadas e tomadas como propriedades. É nesse sentido que eles trabalham a partir da concepção de Locke de propriedade, de que as pessoas que moravam no Brasil, por exemplo, né, elas não tinham direito sobre o Brasil porque elas não tinham propriedade. Elas não compreendiam a noção de propriedade, consequentemente elas não tinham direito sobre a terra na qual moravam, antes dos portugueses chegaram aqui. Então a ideia central é de que a concepção de propriedade e liberdade são concepções que fogem da alçada das pessoas que eles consideravam selvagens, que era tudo aquilo que estava fora da Europa. É nesse sentido que o liberalismo foi construído socialmente a partir da exploração da mão de obra escrava. A exploração se disseminou, como nós sabemos muito bem, na América. Ela permanece na África na forma do projeto de colonização africano,
do processo de colonização da África, né? E, por outro lado, ela vai ganhando outras formas a partir da Revolução Industrial, que consiste agora também no processo de trabalho análogo à escravidão, que foi o trabalho nas indústrias da Inglaterra, por exemplo. Então, para ele, tanto de um lado o liberalismo justifica a escravidão, e os pensadores liberais de fato advogaram em favor da escravidão, e, por outro lado, ele também mostra que, mesmo entre as pessoas brancas europeias, havia um discurso de que, de algum modo, a exploração do trabalho era algo legítimo, que era absolutamente legítima a propriedade, e, consequentemente, as pessoas estariam subjugadas a quem tem propriedade de meio de produção e, consequentemente, venderiam sua força de trabalho de forma tão barata que seria um trabalho análogo à escravidão, como, aliás, esses mesmos pensadores europeus reconhecem. O trabalho na Inglaterra, na França, no século XVII e XVIII e mesmo no século XIX, era um trabalho absolutamente extenuante e muito próximo das pessoas escravizadas em outros continentes. Então, a história do liberalismo é uma história marcada de sangue, arbitrariedade e exploração. Essa história é, portanto, uma forma de mostrar como certas ideologias podem proteger certas camadas da sociedade, certos grupos sociais, ao mesmo tempo que desprotege e que deixa entregue a própria sorte às outras pessoas. Então, a contra-história do liberalismo é uma forma de mostrar, a partir dos documentos, a partir dos próprios pensadores liberais, como eles fomentaram, por um lado, a discriminação racial, com a criação da própria categoria de raça, que também pode ser entendida nesse contexto como uma categoria de selvagens, que se aplica aos povos não europeus para justificar tanto a exploração dessas pessoas, desses povos, quanto também dos seus territórios. E, por outro lado, o liberalismo termina sendo, dentro da Europa, uma justificativa epistêmica para que certas pessoas tenham propriedades, outras sejam subjugadas às pessoas que têm propriedade para poderem manter-se vivas. Então, foi isso que garantiu o crescimento do capitalismo, foi justamente a exploração do trabalhador. Seja ele escravizado, seja ele um trabalhador não escravizado. Seja como for, o liberalismo é fruto, sobretudo, da mão de obra explorada, expoliada, historicamente presente tanto na escravidão, quanto também no trabalho das indústrias no início da Revolução Industrial e por um bom tempo ainda. Então é isso, gente. Leiam Losurdo. Valeu!